Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Sauda aí o povo, quem não cumprimentou ainda, quem não curtiu aí, né, essa transmissão, já dá o seu like aí, se você tem sido abençoado, se Deus tem falado contigo através dessas transmissões. Amém? Então nós estamos aí mais uma semana nessa novo tempo, nessa aprovação. Como temos dito, né? Nada será como era antes. Vivemos aí novos tempos. E eu creio que o Senhor ele tem nos dado também novas oportunidades. E que nós possamos aproveitar, desfrutar das oportunidades que o Senhor tem para nós. Né? Você que, eu vou dizer que não cumprimentou ainda a igreja, dá a paz do Senhor, salda aí a igreja no comentário, fala com alguém. Sejam bem-vindos a todos nessa noite fria aqui, né, que nós estamos em Hortolândia. São Paulo está uma noite fria e temos algo de Deus para a tua vida. Amém? Eu, como você viu aí, estava postado um cartaz sobre não faça você mesmo, né? Não faça você mesmo. E eu quero falar disso, de quando nós interferimos no agir de Deus, ou quando nós tentamos incrementar ou fora do tempo fazer aquilo que é a responsabilidade, a obra de Deus. Então eu quero falar sobre isso e hoje quero compartilhar algumas imagens também. Fique atento, ligado, que nós vamos compartilhar na tela com você algumas imagens, versículos para ajudar no nosso entendimento. Que o Senhor nos conduza, como foi orado aqui pelo Natalino, que o Senhor nos direcione nesse tempo, que o Senhor fale com você onde você está, que essa mensagem venha tocar o teu coração. Amém? Então vamos lá. Não faça você mesmo. Este é o tema desta noite da palavra. Então, nós estamos, essa semana, inclusive, eu estive na casa da minha mãe, ajudando com a reforma da casa dela, fazendo algumas coisas que eu não sei, não sabia, nunca tinha feito, mas hoje qualquer coisa, né? Alguém fala assim, eu não sei como fazer isso. A pessoa orienta assim, dá um Google. Ou vá lá no YouTube, sempre tem uma instrução de como fazer qualquer coisa, né? E é interessante. Antigamente, um profissional, ele não ensinava o segredo, ele não dava ali a dica de como fazer determinado serviço. Eu trabalhava numa empresa que alguns funcionários lá, colegas de trabalho que já estavam há algum tempo na empresa, eles falavam assim, a gente não ensina o pulo do gato. Ou seja, que é aquele segredo para fazer alguma coisa acontecer. Então, o que seria o pulo do gato? Diz que chegou a onça para o gato e falou, me ensina a fazer tudo o que você faz. Aí disse que o gato falou assim, te ensino. Aí o gato então ensinou a onça a subir na árvore, ensinou a onça a descer da árvore, ensinou a onça a fugir de predadores. E aí quando a onça já estava treinada, um dia ela encurrala, né, ela chega na frente do gato e prepara para dar o bote. Quando ela vai dar o bote, o gato pula para trás, né? Então aí a onça ela perdeu a presa porque ela não tinha aprendido aquele truque, porque o gato é o único felino que consegue pular para trás. Não existe outro felino que consegue fazer isso. Então por isso que se fala o pulo do gato. Então havia uma época onde o profissional ele sempre tinha um segredo para que o serviço dele fosse valorizado. Mas hoje, nesse tempo de faça você mesmo, eu tenho um termo em inglês que é DIY, né, que é o DIY, né, que é do it yourself, né, faça você mesmo, é quando você não precisa pagar alguém. Você vai decorar a sua casa, eu vou comprar uma cama. Não, você pega uns pallets lá e você faz a sua cama. Eu vou pintar a minha casa. Você não contrata um profissional, você pinta você mesmo. E assim, tantas outras coisas, né, que hoje é divulgado. Quase para tudo tem um
um roteiro, uma orientação na internet, né? Outra coisa que acontecia também é que para se considerar profissional alguém, ele tinha que ter pelo menos aí 10 anos no mercado. 10 anos que ele já atuava no mercado, então ele era considerado um profissional. Mas hoje nós vivemos em tempos, né, por esse acesso fácil à informação, de cursos livres. Então tem pessoas que fazem um curso de 30 horas e ele imprime um diploma, ele já é profissional. Ele já começa a vender aquele serviço, ele começa a orientar já as pessoas. Não sei se você tem visto isso. Então, às vezes, você corre o risco de contratar alguém para executar algum serviço para você, e ele tem lá toda uma estrutura, ele tem todo, né, montado, só que ele não tem experiência. Mas, hoje, a facilidade de aprender é maior do que era antigamente. Então, hoje é muito comum alguém aprender ensinando. Tem pessoas que fazem um curso pela internet e já começam a dar aula daquilo lá, sem mesmo ela ter muita experiência. São novos tempos, né? Então, era tempo, né, agora tempo de live, você vê aí pastores, vê pessoas ensinando, e no fundo, né, atrás deles, geralmente tem uma estante com muitos livros. Então, quando você entrava num consultório, você procurava um profissional, na parede dele era cheio de diplomas, né, de tudo aquilo que ele havia conquistado. Hoje, quando você vê alguns profissionais, às vezes algumas lives, alguma coisa, você não vê nem tanto livro no fundo, mas você vê miniatura de personagem. Né? Porque aquelas pessoas elas não conquistaram, elas não passaram por todo aquele processo de leitura, mas elas adquiriram também conhecimento de outras maneiras. E eu digo isso não como uma crítica dizendo que está errado, mas eu digo que são novos tempos. E muitas coisas, sim, se aprende muito facilmente. Muitas pessoas já não precisam contratar ou tem mais fácil acesso, ela consegue fazer no passo a passo. Só que ainda, amado, que eu quero falar com você nessa noite, tem coisas na nossa vida que nós precisamos de profissionais, de especialistas. Tem coisa que há uma diferença entre um trabalho profissional e um trabalho de alguém que está começando, um trabalho amador. E é lógico que eu vou falar da palavra de Deus, é lógico que eu vou falar do agir de Deus na nossa vida. Tem coisas que nós podemos fazer, que Deus falou que é para nós fazermos, mas nós não podemos tomar o lugar de Deus no processo, na nossa vida. Para você ter uma ideia, eu vou colocar algumas imagens, alguma sequência de imagens, de a diferença quando nós não queremos pagar um profissional para fazer uma boa obra. Eu já tenho um outro tempo, uma outra palavra, eu havia mostrado alguns exemplos desses. Eu peguei aqui confeitaria. Então, você vai fazer um bolo. Eu quero fazer um bolo com um desenho tal, um motivo infantil assim. Quanto que é? E eu não sei, a pessoa dá um valor lá e acha... Aí você fala, que isso, muito caro. Um valor desse eu mesmo faço. Eu compro os ingredientes, não vou gastar nem metade que isso aí, eu mesmo vou fazer. E aí a gente tem aquele resultado, que é a diferença entre um trabalho profissional e um trabalho que você mesmo faz. Então, vou pedir aqui para o nosso pessoal aqui, nossa mídia, colocar. Então, coloca a primeira imagem aí, ó, você vai ver um desenho que seria a ideia, qual que seria a intenção e o resultado de alguém que falou assim, eu mesmo vou fazer. Então, não deu certo, né? É um personagem aí do desenho. Temos a outra que é a Branca de Neve. Dá uma olhada, você vê, olha, igualzinho, né? A Branca de Neve, que a intenção não é muito caro, então a pessoa não faz, não paga, mas ela mesma vai fazer. A outra imagem, que é um desenho também do Frozen lá, né? Da Elsa. Se você está acompanhando comigo, você vai ver a diferença de um trabalho profissional e de o faça você mesmo. O próximo é o da Bela, aquele desenho A Bela e a Fera, né? A pessoa ali, ela consegue, então, é idêntico, você não vê a diferença, né? Então, a qualidade do trabalho. O outro desenho, o outro bolo, do Bob Esponja. Não, é muito caro, eu mesmo vou fazer. Tem um do Bob Esponja e tem agora um próximo. Um próximo, que é um desenho aí, né, japonês também. E nós temos o da Minnie. Vamos lá, o da Minnie. Fica difícil, né? Difícil
chega lá, né? Agora, você tem a expectativa também, né, em relação a quando você almeja uma pessoa, você se inspira em alguém. Nós temos uma comparação. Pode colocar esse personagem aí, né? Tem aí no lado esquerdo que seria a expectativa e no lado direito a realidade, né? Então, e pode colocar o próximo também, que você vai ver no lado esquerdo a expectativa, e aí, quando não deu muito certo o projeto, aí tem a realidade, né? Então, tem o modelo perfeito e tem depois aquilo que se tornou, né? Ok? Pode voltar aqui para mim. Então, eu quero com isso deixar aqui com você uma dica, caminhar nesta palavra com você e dizer o seguinte: nem tudo você mesmo vai fazer, ok? Nem tudo, nem tudo. Tem coisas que você precisa de um profissional, de alguém que possa gerar isso na sua vida. Então, quais são as obras que Deus começou em você e Ele vai concluir? É o que nós vamos falar nessa noite, ok? Então, eu quero começar com vocês lendo 2 versículos, e eu vou pedir aqui também para colocar a figura, que estão os 2 versículos aí, nós vamos ler juntos, ok? Então, os versículos que nós vamos ler é Gênesis, o capítulo 1, versículo 26, e também Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Aqui, eu vou falar da nossa vida, do agir de Deus em nós e através de nós. E eu quero mostrar para você que começamos que a nossa vida é um projeto de Deus, né? Então vamos lá, diz assim o versículo: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E lá no versículo 31, ele diz assim: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Ok? Então, o que nós vemos aqui, querido, é que quando Deus ele nos planejou, Ele sonhou com a humanidade, era um projeto bom, um projeto de qualidade, porque o modelo, o projeto é baseado naquilo que é perfeito. Deus, quando criou ali na Trindade, Ele formou a humanidade, Ele se inspirou nele mesmo, na Trindade. Ele, façamos conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o projeto é perfeito, o projeto é muito bom. Agora, o pecado corrompeu essa obra. O pecado, ele afetou o andar desse projeto que é a humanidade. Mas Deus não mudou o projeto. Apesar de ter dado ali no meio do caminho, o homem ter desobedecido, o homem ter feito más escolhas, e as coisas não foram como tinha sido projetado, mas o projeto inicial ainda é o mesmo. É um projeto, é agora um modelo. E o que Deus fez? Ele pega então o seu filho Jesus, e ele coloca na terra como o homem perfeito, como um modelo para aquilo que ele quer da nossa vida. O que eu quero com isso dizer para você? Que não importa o quanto as coisas deram errado na sua vida. Você tinha sonhos, você tinha planos, você tinha projetos, mas coisas deram ruim. Quero dizer para você que o projeto perfeito de Deus para a sua vida ainda continua o mesmo. Ainda continua o mesmo. E olha só, vamos colocar uma outra figura para você entender isso. Né? Você está vendo aí na figura um projeto, que é uma casa, aqui ainda está na virtualidade. É um projeto, é um desenho. E já na imagem de baixo, você vê a casa construída, ali na sua fase de acabamento. Então, o que você percebe com isso? Que existe um modelo, um planejamento, um projeto perfeito. E a obra, o resultado tem que sair como o planejado.
Então, Deus estabeleceu um projeto perfeito. As coisas deram errado, porque nós fizemos escolhas erradas. Mas o projeto perfeito permanece. E o Senhor quer restaurar, o Senhor quer retomar esta obra nesta noite na sua vida. Ele quer tomar o controle do projeto da sua vida e assumir daqui em diante. Então, você pode ver nessa figura aí, o modelo virtual, o desenho, a intenção, o projeto. E na figura abaixo já a realização deste projeto. Então, nós vemos, nós estamos desenhando um caminho para onde o Senhor quer nos levar. Não importa o que tenha dado errado, o projeto é perfeito e o Senhor vai retomar essas obras nessa noite. Outra coisa que nós lemos no versículo de Gênesis é que ele fez e diz que tudo era bom, né? Tudo era bom. Então, foram interrompidos, mas vamos retomar. Mesmo que para retomar a obra que o Senhor tem para a tua vida, seja necessário demolir algumas coisas que foram colocadas fora do lugar. Esse processo de crescimento do cristão é difícil, porque muitas vezes Deus ele propõe para nós restauração, só que nós não estamos dispostos a abrir mão de coisas que foram colocadas no lugar errado na nossa vida. Mas nessa noite, Deus ele fala para você, vai ter que demolir algumas coisas para que o projeto inicial de Deus se realize. E olha só no versículo de 31, e eu vou colocar aqui mais uma imagem, aqui que nós temos também dois projetos. Na verdade, nós temos aqui duas fotos. Uma é a casa ainda em construção e a outra é a casa concluída. Então, quando Deus ele terminou ali a obra, que a humanidade, quando ele gera, ele constrói, né, ele com as suas próprias mãos ele forma, ele diz assim, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Porque ele concluiu a obra. Às vezes você fala assim, pastor, mas não está bom. As coisas não estão como eu gostaria. Deus me deu uma promessa, falou que as coisas iam acontecer, só que não está bom. Sabe por que não está bom? Porque não está completo, não está concluído. Se você olhar essa foto que eu mostrei aqui da construção, se você passa em frente a uma casa que está em construção, você olha aquele tijolo à mostra, você vê o mato, você vê aquele tapume, você fala, que coisa feia. Mas a intenção daquele que está construindo, às vezes algumas obras que você passa, tem a casa sendo construída e tem uma placa. E naquela placa está o desenho de como vai ficar, o desenho do projeto, é assim que vai ficar. Então quando você passa, você imagina que aquele tijolo, aqueles ferros, aquilo tudo, vai se transformar naquela obra perfeita. Não tenha pressa. Às vezes você está preocupado, achando que as coisas não estão indo bem. Mas se você construiu ou está construindo, sabe o que eu estou dizendo. Você sabe o que cada fase é prazeroso. Você só tinha um terreno, agora você tem paredes, não tem teto, mas já avançou. E cada fase é uma conquista. Então, quando você não percebe, quando você vê e não vê a coisa pronta, você não vai achar que é bom. Mas para ser muito bom, tem que estar completa a obra. E a diferença entre o bom e o muito bom. E as coisas levam tempo. O texto que nós lemos aqui de Gênesis 1:36, o interessante é que ele fala assim, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Ou seja, na criação do homem, houve um processo de criação em um tempo. E você vai ver em Gênesis que cada criação, cada obra que Deus faz, passa um dia, começa a contar o segundo dia, o terceiro dia, e a última obra, que é o homem, fala, e esse foi o sexto dia. E então no sétimo Deus descansou. Sabe o que acontece? É que nós, muitas vezes, queremos descansar antes da hora. Nós não podemos parar e olhar para uma obra inacabada e dizer que está muito bom.
está caminhando para ficar muito bom. É bom porque ela está fluindo, mas não está concluída. Então, o que eu quero dizer para você, há tempo para todas as coisas. Deus tem um projeto para os seus sonhos, para as suas conquistas, para a tua casa, para a tua família. Já diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Só para você ter uma ideia, o próprio Jesus, ele viveu no total, como homem aqui na terra, 33 anos. Ele foi crucificado com 33 anos. Só que o seu ministério foi de apenas 3 anos. 3 anos só, ou seja, 10% da sua vida foi dedicado ao ministério. O restante ele se preparou para o ministério. Então o que eu posso aprender com Jesus em relação ao ministério? Quem não faz da sua vida um ministério, não está pronto para ter um ministério na sua vida. Ou seja, as pessoas têm tanta pressa de conquistar, seja ministério, seja família, seja qualquer coisa, que ela não se prepara para a conquista. E eu vou repetir essa frase de novo para você. Quem não faz da sua vida um ministério, não está pronto para ter um ministério na sua vida. Se você não se prepara, se você não se prepara emocionalmente, fisicamente, intelectualmente, espiritualmente, você pode falir, você pode fazer com que essa obra não progrida. Porque você, em uma construção, vai colocar, por conta da pressa, para economizar, vai colocar material de má qualidade, vai contratar qualquer profissional, vai fazer, por exemplo, um concreto e já vai vir com algo em cima antes de secar e de curar aquele concreto. Ou seja, você está comprometendo a qualidade daquilo que Deus estabeleceu como perfeito na sua vida, por conta da pressa, por conta da falta de qualidade naquilo que Deus tem. Então, e eu quero convidar você essa noite para retomar a obra. E vamos à obra. Deixa Deus mover. E esta obra não é uma casa. Essa obra é você. Essa obra sou eu. Essa obra é a nossa vida. E eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. O que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9? Diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus. Né? O apóstolo Paulo está falando dele, dos apóstolos, do seu ministério. Nós somos cooperadores de Deus. Agora ele fala para a igreja: vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. O que significa lavoura de Deus? Significa que vocês estão sendo cultivados, né? O texto que o próprio Paulo diz: um planta, outro rega, outro colhe, mas quem dá o crescimento? Deus dá o crescimento. Então nós estamos num processo de crescimento. Talvez você está sendo plantado, talvez você já está dando fruto, talvez você está no processo de dar a flor, eu não sei. Mas ele, além do exemplo da lavoura, ele usa o exemplo do edifício. O edifício também, ele precisa ser construído, ele precisa ser edificado, começar de uma base, receber a estrutura, receber até o acabamento, a ponto de ser habitado, de ser ocupado. Então, o que eu quero propor para você nessa noite, nessa mensagem, é assumir a obra, né? Retomar esta obra, mas quem vai administrar isso é Deus. Quem vai dizer o que tem que ser construído, o que tem que ser mudado, e o tempo disso é Deus, porque Ele é o dono da obra. E por isso que eu quero dizer para você, chama um especialista, não faça você mesmo. E eu quero pedir também para colocar mais uma imagem para te ajudar aqui nessa ilustração. Vai colocar aí uma imagem e você vai ver aí uma escada. E se você perceber, deu ruim. Essa escada não deu muito certo. Porque você tem o projeto,
você tem o desenho, mas na hora da execução, quem leu o desenho, ele leu errado. Então, não ficou legal, não ficou bom. Então, ou seja, o que nós podemos aprender com isso? Que por mais que eu ache que eu saiba o que tem que ser feito, eu não sei como vai ser feito e o tempo que as coisas serão feitas. Pode voltar aqui para mim? Então, a exemplo dessa imagem, o que tem isso a ver comigo, pastor? Uma escada, alguém que fez um serviço porco ali, o que tem a ver comigo? Como eu disse para você, Deus tem um projeto. E muito do projeto que Deus tem para nós, Ele compartilha. Sabia que Deus ele fala conosco o que Ele tem para nós? Quantas vezes Deus já prometeu a você alguma coisa? Quem é que está me ouvindo agora, que Deus já não chegou e falou assim, olha, você vai ser um pastor. Olha, você vai ser um empresário. Quantas vezes Deus chegou e falou assim, olha, eu vou te dar uma família abençoada. Olha, eu quero te usar na música, eu quero te usar na medicina, eu quero te usar. Então Deus ele compartilha conosco os projetos. Deus, por exemplo, compartilhou com José o que ele tinha para ele numa visão. Deus mostrou a José os feixes que se dobravam para ele. E ele estava numa posição de governo e onde as pessoas ali reverenciavam a ele, ou seja, ele era maior do que aqueles que estavam se prostrando diante dele. Então José, ele viu, olha, Deus tem um projeto grande para a minha vida. E ele já saiu a anunciar o que Deus tinha mostrado para ele, e com isso ele se comprometeu. Gerou inveja, gerou perseguição, gerou muita coisa. Então, às vezes, irmão, Deus ele dá projetos, ele mostra o caminho para nós, para a gente se preparar para aquilo que está por vir. Mas a gente já sai falando e a gente já sai se achando que a gente já chegou naquilo que Deus mostrou. Então, mesmo que Deus ele te mostre, mesmo que Deus ele te aponte o caminho, não se precipite, se prepare, se organize para que você não venha se frustrar depois. Eu vou te dar alguns exemplos. Deus te prometeu uma família. Deus ele falou que você vai ser feliz no relacionamento. Não se envolva de qualquer jeito só porque Deus falou que você vai ser feliz no relacionamento. Tem gente que está na igreja, está assistindo uma live, aí vem o profeta, é homem de Deus, e fala, olha, eis que Deus está preparando para você um varão ou uma varoa. Aí a pessoa já fica alegre, já fala assim, agora eu vou para a briga. Agora eu vou correr atrás, porque já está na porta, já chegou, já nasceu, e eu preciso viver os sonhos de Deus para a minha vida. E aí você não ora, você se envolve com qualquer pessoa, e depois a consequência é um projeto mal feito, porque não foi isso que Deus planejou. Um exemplo bíblico, Abraão. Deus falou para Abraão, eu vou te dar um filho, e esse é o filho da promessa. E Deus, aí, por mais que ele era velho, por mais que a esposa dele era velha, mas ele acreditou que Deus tinha dado a promessa, ele ia cumprir. Só que o tempo não era o mesmo, ele achou que estava demorando demais, então o que ele faz? Ele vai e se deita com a serva, e gera um filho que não era o filho da promessa. Então, se Deus tem falado, se prepare, se organize. Deus te chamou para o ministério. Mas se Deus te chamou para o ministério, se prepare para o ministério. Espere ser reconhecido naquele ministério. Não se autopromova. Porque se você faz aquilo que Deus, fora do tempo de Deus, não vai dar certo. Um exemplo bíblico, Saul. Saul, ele era rei. Ele já era autoridade. Só que ele era ansioso. E para obter uma resposta de Deus, ele coloca as vestes de um sacerdote, e ele faz um sacrifício que só o sacerdote podia fazer. Ele era rei, mas ele não era sacerdote. Ou seja, Deus tinha dado, Deus tinha um ministério, Deus tinha um governo para ele. Só que ele antecipou, ele fez aquilo que não deveria ter feito. Então, cuidado para você não sair à frente e fazer aquilo que Deus não pediu para você fazer. Deus te prometeu prosperidade, Deus te prometeu recompensa, trabalhe para isso até você chegar lá. Não ache que as coisas vão cair do céu só porque Deus falou. Porque existem promessas que Deus faz que nós podemos não alcançá-las. Como diz o autor de Hebreus, que homens que morreram sem alcançar a promessa.
Mas eu quero dizer uma coisa para você, e declaro sobre a tua vida, que todas as promessas de Deus na tua vida sejam completadas no nome de Jesus. E eu falei para você, nós somos a obra, nós somos o lugar onde Deus vai trabalhar. Agora, onde que é o canteiro de obras? Onde é o lugar que Deus vai trabalhar isso? Qual é o ambiente apropriado para Deus fazer a reconstrução e a restauração das nossas vidas? Eu vou colocar o versículo para você aí, que é Efésios 4, versículo 10. Efésios 4, versículo 10, vai mostrar para nós que a igreja é um canteiro de obras de Deus. A igreja é o lugar onde Deus ele faz a obra também. Efésios 4, versículo 10, está na tela aí para você. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha só, está falando da igreja, está falando das pessoas que ele levanta na igreja para ensinar, para ministrar, para trabalhar a vida de quem? Dos crentes. E para que ele levantou? Está de amarelo aí. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Essa palavra edificado é construído, é ser levantado, é ser preparado, trabalhado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, a igreja, querido, é um lugar onde Deus trabalha nossas vidas. É muito comum numa construção, onde se levanta paredes, e aí depois você vê no projeto que naquela parede vai passar um cano, vai passar a hidráulica, vai passar a rede elétrica. E o que você tem que fazer? Tem que ir lá, né, e vai quebrar aquela parede para inserir naquele espaço aqueles canos. Ou seja, a construção, ela precisa desse processo de quebrar, de refazer, de movimentar. Então, a igreja é um lugar onde a gente chega, a gente começa a trabalhar, onde a gente é confrontado, onde a palavra começa a confrontar os nossos corações, começa a confrontar o nosso comportamento que veio do mundo, o nosso pensamento, a nossa maneira de viver, e a gente tem que, então, ir sendo transformado, e nós vamos sendo construído no modelo de Cristo, porque Ele é o projeto perfeito, Ele é o projeto ao qual nós vamos nos tornar semelhante, é o que diz aqui também a palavra em Efésios, até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de quem? De Cristo. Então, a igreja é um canteiro de obras. Então, quando você não faz parte de uma comunidade, né, o próprio livro de Efésios, Paulo ele fala assim, que a base, o fundamento é a palavra, que é o quê? Os apóstolos, a lei e os apóstolos. Aí vai falar assim que nós somos como as paredes, que é ajustada uma na outra. E Cristo é a pedra angular que sustenta tudo isso. Então a igreja é um grande canteiro de obras. E nós estamos sempre em reforma ou em construção. Tem gente que está na igreja e chegou agora. Então ele está sendo construído, vai aumentar sua fé, vai aumentar sua espiritualidade, vai construir sua vida cristã. Mas tem gente que já está na igreja há 15 anos, 20 anos, 30 anos, mas está em constante reforma e o trabalhar de Deus. Então, vamos retomar a obra. Logo as portas se abrirão, logo nós voltaremos à rotina, logo nós voltaremos a correr atrás dos nossos sonhos, logo nós vamos conquistar o mundo, nós vamos conquistar a empresa, nós vamos casar, nós vamos fazer tudo isso. Mas a pergunta é, você está preparado para ser trabalhado por Deus, para conquistar tudo isso que Deus tem para você? Então, eu convido você,
venha para a igreja, seja igreja comigo, seja igreja conosco. Por quê? Porque aqui é um canteiro de obras. No canteiro de obras existe acidente, no canteiro de obras existem imprevistos, mas às vezes você vai achar, mas não é bom, eu já frequentei igreja, lá não é bom. Sabe por que não é bom? Porque não estava acabado, está em obras. Mas quando estiver pronto, você vai dizer, como isso é bom. Porque nós lidamos com pessoas falhas, pessoas estão num processo de transformação, pessoas chegam pensando de um jeito, mas quando o Espírito Santo vem, muda a maneira dela de pensar, então ela passa a pensar de uma maneira diferente. Então a pessoa, ela é aperfeiçoada todos os dias na presença de Deus. Deus é o responsável por essa obra. Deus é responsável pela tua vida. E quando Ele trabalha em nós temos que respeitar os limites. A gente quer fazer as coisas sem projeto, sem planejamento. Eu vou dar outro exemplo para você, vou colocar uma outra imagem aí na tela, que é uma figura de duas construções. E você vai perceber nessa construção que elas, no mínimo, não têm planejamento e não têm estrutura. Né? Eu nem sei se é verdade, né? Mas deve ser, né? Mas não é possível. Você vê duas construções aí, que a gente chama de puxadinho. Olha só, né? Não traz segurança nenhuma. Você teria coragem de entrar e morar numa casa dessa? Você teria coragem de habitar um lugar desse daí? Eu não. Por quê? Porque você olha e fala, cara, esse trem vai cair a qualquer momento. Né? Olha que obra mal acabada e mal feita. Então, por quê? Alguém falou, não, eu vou fazer. Ele olhou e falou, não, acho que isso aqui vai ser melhor. Vou aumentar mais um cômodo, está chegando mais um filho, né? Está chegando mais um filho, vou botar um esticadinho aí. Não. Né? Isso é irresponsabilidade. Ok? Todo mundo viu? Pode voltar aqui. O que eu quero dizer com isso? Que uma vida sem projeto é uma vida sem propósito. As coisas não acontecem por acaso na nossa vida. Deus, Ele planejou. A palavra de Deus diz assim, que Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Ele vai falar para Isaías, se não me engano, ele vai falar assim, eu te gerei, eu te chamei como profeta às nações. Ou seja, quando nós estávamos sendo gerados, quando Deus no Éden gerou Adão e Eva, Ele falou assim, Ele os formou e disse, sejam fecundos, sejam férteis. Ou seja, quando Ele criou, Ele já deu um propósito para eles. Quando Deus criou você, Deus já deu um propósito para você. E o propósito era bom. Jeremias diz isso, né? O versículo que eu gosto, cito muito, Jeremias 29:11. Eu sei os planos que tem a vosso respeito. E são planos bons. Querido, não importa se as coisas estão dando errado para você. Quero dizer, os planos de Deus para a tua vida são bons. Mas alguma coisa não está dando certo. Talvez porque a gente abandonou os planos de Deus e começamos a fazer os puxadinhos da nossa vida. Começamos a improvisar, porque achamos que Deus está demorando, achamos porque não é assim que funciona. Eu quero dizer para você, os fracassos acontecem porque não respeitamos os princípios de Deus. Não culpe a Deus por nada que dê errado na sua vida, porque Ele promete e Ele cumpre. A questão é que nós fracassamos, porque nós violamos os princípios de Deus. E aí, algum pode olhar para aquela casa que eu te mostrei agora há pouco, e chamar de casa. Outro vai chamar de muquifo, outro vai chamar de barraco. A defesa civil vai passar e vai interditar, porque não serve para ninguém morar. Então, cada um dá o nome que acha que é. Vou te dar um exemplo. Relacionamento sem compromisso não é casamento, é prostituição. Tem pessoas que dizem assim, eu estou no relacionamento, eu tenho um namorado, eu tenho um namorado. Não, é prostituição o que a Bíblia diz, se você não estiver caminhando segundo os princípios de Deus. Mas eu vou na igreja e eu tenho toda na bênção. Você pode ir aonde você quiser, mas não chame prostituição de casamento. Porque nós quebramos princípios e a gente está orando para receber a bênção de Deus. Se você está na prática do pecado, você acha que Deus vai abençoar você como? Quebra de princípios. Deus não tolera isso. Relacionamento sem compromisso não é casamento, é prostituição.
Outra coisa que a gente dá nome: ministério sem a bênção não é novo começo, é rebeldia. Você agora eu estou um novo ministério, que é um novo tempo, é tempo de Deus. É tempo de quê? Se você não tem a bênção nem de Deus para fazer o que você está fazendo. Não chame de novo aquilo que Deus chama de rebeldia, que é pior que o pecado da feitiçaria, porque nós caminhamos sozinhos e não ouvimos Deus no que Ele pede para a gente. Se você contrata um engenheiro para construir uma casa, ele faz o desenho, ele faz o cálculo, ele fala, olha, aqui vai aguenta tantos quilos, tem que fazer uma coluna aqui, tem que fazer um negócio assim, e ele te dá o projeto. Aí você chama o pedreiro, aí o pedreiro chega e fala para você, ó, veja bem, tem muita coisa aqui, não precisa de tudo isso não, vamos tirar uma coluna do meio. Aí você ouve o pedreiro, porque o pedreiro tem experiência. Aí chega o engenheiro para ver a obra. E aí você fala assim, olha, estamos assim, ó, assina essa obra. O engenheiro vai falar assim, eu não assino nada, porque não foi assim que eu desenhei. Porque se eu assinar isso e sair cair e matar alguém, eu vou pagar o preço, eu vou ser responsabilizado. Então Deus não vai se responsabilizar pelos nossos desvios, pelas nossas falhas e por aquilo que nós chamamos de, não importa do que seja, mas está fora dos princípios de Deus. Se não tiver bênção, sai fora. Outra coisa, riqueza ilegal não é bênção, é corrupção. Tem gente que está prosperando de maneira ilegal, está prosperando na mentira, está enganando as pessoas, está enganando um cliente, está fazendo alguma coisa ilegal, está vendendo sem nota fiscal, está fazendo na ilegalidade, e aí fala assim, eu sou abençoado. Não é bênção, é corrupção. E os corruptos não herdarão o reino dos céus. Cuidado, riqueza ilegal não é bênção, é corrupção. Você que gosta de aconselhar, você que gosta de compartilhar, vou dizer outra coisa. Falar da vida dos outros não é compartilhar, é fofoca, é maledicência. Deus não se agrada disso. Então, não, eu estou compartilhando para você orar, estou compartilhando para você interceder junto comigo pela vida daquela mulher, porque ela está traindo o marido dela, e a gente precisa orar, e sabe que o pastor, você sabe que é a pastora, você sabe que é a irmã, você sabe que o fulano, aí você está, não, você não está compartilhando, você está fofocando, você está sendo boca de Satanás, e não está trazendo edificação para ninguém. Não faça puxadinhos. Outra coisa, desejo mal para alguém, ou seja, desejar o mal para alguém, não é sede de justiça, é inveja ou falta de perdão. Não, porque Deus tem que exercer a sua justiça, e Deus vai pesar a mão, porque Deus é justo, e eu sou bem-aventurado, porque eu tenho sede de justiça. Isso não é sede de justiça, isso é vingança, isso é inveja, isso é falta de perdão. Não conturbe, não mude, não deturpe os princípios da palavra de Deus. Quero bênção, quero ser abençoado, virei um intercessor. Não, você foi um fofoqueiro que fica se metendo na vida dos outros. Eu agora estou orando para que Deus exerça justiça. Deus é a própria justiça, Ele que faz a justiça, não precisa que eu interfira nisso. Então, não vá além daquilo que Deus pede. Siga o projeto de Deus. O projeto de Deus para a tua vida é bom. Espere o tempo. Faça com qualidade, porque vai valer a pena. E sabe que é mais trabalhoso, caro e incômodo uma reforma do que a construção. Dá mais trabalho depois que você já está morando num lugar, você ter que quebrar e fazer de novo, do que quando aquilo está no projeto, você fazer da maneira certa. Então eu quero dizer para você, faça direito, espere o tempo de Deus, se relacione com alguém que tem os princípios, faça negócio com pessoas que são corretas, viva uma vida na luz. E por mais que isso seja difícil,
não quero que você desanime. Ah, pastor, mas fica difícil. Primeiro fala que tem uma obra. Aí eu até fiquei animado que você falou, vamos retomar a obra. Ah, tem um canteiro de obra na igreja. Tudo bem, até aguenta ir na igreja, aqueles crentes chatos lá. Mas agora dizer que eu não posso fazer os meus puxadinhos, porque coloque a tua vida nas mãos daquele que sabe o que está fazendo. E eu quero ler o versículo que é o versículo chave desta noite. Quero pedir para os meninos colocarem na tela aí. E você vai ler comigo. Eu quero dizer para você, não desanime, porque Deus é fiel para completar esta obra. Você que está lutando pela sua própria força, você que não consegue dormir, você que está com ansiedade, você que está com síndrome do pânico, você que está, não sei o que você está sentindo, você que está em desespero, porque não está conseguindo, eu quero dizer para você, descanse, porque Deus é aquele que vai completar essa obra. Olha só o que diz o texto que você está vendo aí. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, olha que interessante, eu deixei de amarelo aí para você ver, que Paulo ele não fala assim, eu creio. Ele não fala assim, eu tenho fé. Ele não fala, eu acredito que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar. Não, ele foi convencido. Ele está convencido. O que é convencer? É convicção, é certeza plena. Eu posso até sim comparar com a fé, que é a certeza daquilo que não se vê, mas a convicção é a plena certeza, é algo que está concreto, que você é convicto daquilo lá. Ou seja, Paulo, em algum momento, ele foi convencido que Deus é responsável por aquele que ele chama. Porque Paulo, ele vive isso. Porque Paulo foi chamado, em tudo Deus o sustentou. Ele diz que aprendeu a viver na pobreza, na riqueza, em tudo que Paulo viveu, Deus respaldou ele. E ele está falando da sua própria experiência. Eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em você vai completar. E o meu objetivo nessa noite, nessa palavra, é que você encerre, que a gente encerre esse período aqui da pregação. E você seja convencido. Quem é que vai te convencer? Eu? Não. Talvez eu não tenha argumento para mostrar isso para você. Mas sabe, o Espírito Santo, diz a palavra, é aquele que convence. E o homem da justiça, do juízo, de tudo que nós precisamos, do pecado, tudo que nós precisamos saber, que vai além até mesmo do nosso entendimento. O Espírito Santo, ele traz convicção para nós. E isso é para te dar esperança. Não desanime. Por mais que pareça trabalho demais, você seja convencido de que o resultado da obra que Deus está fazendo na sua vida é muito bom. Que aquilo que Deus começou a fazer, Ele vai completar. E nós, essa noite, nós vamos orar para que você seja convencido de que Deus ele é responsável por nós. E a dica que eu quero deixar é que esta obra que Deus tem na sua vida, na minha vida, precisa ser planejada. Precisa ter projeto. Porque tem pessoas que ficam com vergonha, porque começa uma obra e não termina. E eu vou ler um versículo com você, vou colocar na tela também aí. Lucas capítulo 14, versículo 28. Diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem, rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E aí, isso vai te deixar nervoso, porque você vai falar assim:
Bom, Deus me chamou para o ministério, mas eu não sei se eu vou conseguir, então nem vou começar. Aí depois, não, eu até quero constituir uma família, quero ser pai, quero ser mãe, mas eu não sei se eu vou dar conta de uma criança, eu não sei se eu vou dar conta de sustentar minha casa. Ah, então é melhor eu nem fazer, nem começar, porque se o próprio Jesus disse que se você não tiver condição de terminar o que você está construindo, você nem começa, então nem começo. Aí eu vou dizer para você então, concordo com você nem deve começar, porque nem eu e nem você tem condições de terminar esta obra. Mas Deus, Ele é fiel. Ele é capaz de concluir a obra que Ele começou. Porque, primeiro, aqui ele fala assim lá, que quem primeiro tem que assentar e calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar. Aí nós temos aqui, né, os casais na igreja que estão grávidos. Vocês já fizeram uma conta, por exemplo, de quanto custa uma criança até os 18 anos, até uma idade assim? Tem pesquisa, né, que fala assim que uma criança, 1 milhão até que 18 anos? Misericórdia, olha só. Né? Então, você pesquisa assim, quanto custa um filho? Aí você fala que de quando nasce, de fralda, de remédio, de escola, de roupa, até os 18 anos, 1 milhão. Aí você fala, caramba, eu já tenho 30 anos e nunca consegui juntar, não comprei nem minha casa, agora eu vou ter 1 milhão. Agora não adianta, agora já era aí, né? Tá grávida, 1 milhão? Mas da onde vai sair? Deus é aquele que sustenta. Aí Deus te falou do ministério, fala, mas eu não sei se eu vou aguentar não. Mas Deus te capacita, por isso que a palavra de hoje é o seguinte, não é você que vai completar esta obra, mas é Deus que provê todas as coisas, provê o recurso, Ele provê a experiência, Ele provê as pessoas para executar a obra que Ele planejou, e esta obra é muito boa. Aí ele diz assim, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que viram rirão dele. E eu vou te dar um exemplo disso. Deus falou para um homem o seguinte, constrói uma arca. E aí ele falou assim, eu não sei nem o que é isso, não sei nem o que é barco, porque nunca havia chovido na terra. Aí Deus fala, não se preocupa, eu te dou o projeto. É dessa medida, é desta madeira, e é assim que você vai fazer. O que aconteceu? As pessoas riram dele. Diz que eles passavam e, eita velho, gagá, tá maluco. Quantas vezes as pessoas já subestimaram aquilo que Deus prometeu para você? Quantas vezes você, em obediência, abriu mão de coisas que você poderia conquistar para viver os sonhos de Deus? Você abriu mão dos seus projetos para viver os projetos de Deus, e as pessoas olharam para você e falaram assim, isso não vai dar em nada, você é maluco. Por quê? Porque, como diz a palavra, as pessoas riem. Porque este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. É verdade, nós não somos capazes de terminar, mas Deus, como nós lemos, Ele começou essa obra, e Ele vai completar essa obra na sua vida. E quando completar, e você vai olhar e vai falar, Deus, você tinha razão, é muito bom. E então, aquelas pessoas que antes riam, vão dizer para você, parabéns, olha que legal. Mas nós não fazemos para provar nada para ninguém. Nós fazemos porque nós somos convencidos de que Deus vai completar essa boa obra. Por isso eu quero te chamar essa noite, te fazer um alerta. Não assuma compromisso sozinho. Chame Deus para construir junto com você, pois Ele tem os recursos e os meios. Vai entrar no relacionamento? Entra com Deus nesse relacionamento. Vai começar um negócio? Começa com Deus esse negócio. Vai começar o ministério? Começa com Deus esse ministério. Por quê? Porque Deus, Ele tem os recursos. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando Neemias estava reconstruindo o muro de Jerusalém,
começou ali todo mundo chamar ele para fazer coisa. Vem para cá, vem conversar. Aqueles opositores, como diz na palavra. Mas Neemias falou assim: diga a eles que eu estou trabalhando em uma grande obra e eu não posso parar. O que eu estou dizendo para você? Não é hora de parar a obra. Não é hora de abrir mão das promessas. Tudo te chama para parar agora. Vamos viver, vamos descansar, vamos desfrutar da vida. Não, estamos trabalhando em uma grande obra e não é hora de parar. Irmãos, toda construção, a oposição contra aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Vão ter os que riem e vão ter os que se opõem, mas permanecem no projeto de Deus, porque o resultado é muito bom. Amém? E antes de encerrar, eu quero ler mais um versículo. Esse dá muito trabalho na construção. Olha o conselho que Paulo ele dá para a igreja. Só que ele está falando especificamente aqui de ministério. Olha só, ele diz assim, Romanos capítulo 15, versículo 20. Romanos 15, versículo 20. Diz assim: sempre fiz questão de pregar o evangelho, onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Como é difícil. Na igreja, quem sabe, quem trabalha com igreja, quem é obreiro, quem já tem experiência, ou na igreja multiforme, ou em qualquer outro ministério, sabe que quando alguém se converte, quando alguém chega e você trabalha essa pessoa desde o início, é muito melhor e muito mais fácil, porque você já encontra o terreno sem alicerce. É você cavar, você colocar o fundamento, você preparar toda ali a terraplanagem, você tem mais fácil, mesmo que você tenha que arrancar uns tocos, tem que arrancar umas pedras, você prepara o terreno, é muito bom. Agora você sabe que quando alguém já vem de algum lugar, com alguma crença, com algum pensamento, de algum ministério, essa pessoa chega na igreja e você fala: olha, nós vamos fazer assim. Aí a pessoa: mas da onde eu venho era assim. Esse é o projeto. Não, mas da igreja. Olha, porque é assim que diz a palavra. Mas ela da onde eu vim dizia desse jeito. A pessoa chega. Então é difícil conciliar. É como você casar com alguém que já foi casado. Eu nunca tive essa experiência. Mas aí alguém que já vem, já tem os costumes, já tem a prática, já tem os traumas, e você quer estabelecer algo novo, só que existe fundamento. Aí você não consegue. Por isso que tem relacionamento que não dá certo. Por isso que tem ministério que não vai para frente. Por quê? Aconteceu. A obra parou. Vou ter que retomar, só que aquele projeto já não vai continuar. Temos que fazer o quê? Temos que derrubar e arrancar aquele alicerce, dá muito mais trabalho. Você quer ser feliz no seu relacionamento? Você quer ser feliz no seu ministério, bem-sucedido? Então vou te dar 2 conselhos. Não acumule alicerces. Algumas pessoas e experiências terão que ir embora para possibilitar o novo de surgir. Vai chegar um momento na sua vida que você vai chegar nesse novo relacionamento, nesse novo trabalho, nesse novo ministério, nesse novo, não importa o que seja, e você vai ter que pegar aquilo que foi fundamento, e você vai ter que abrir mão daquilo, senão você não vai suportar. Senão, quem estiver caminhando contigo, não vai conciliar, e então não vai prosperar essa obra. Outra coisa, não construa sua vida com Deus em cima de alicerce de pecado. Não construa um alicerce moldado no mundo e no pecado e venha agora querer colocar as coisas de Deus. Tem pessoas que casaram ou se envolveram em relacionamento no mundo, em prática pecaminosa. Aí vem para a presença de Deus e quer adaptar os projetos de Deus a uma vida de pecado. Tem pessoas que querem estar na igreja, viver as promessas, só que não quer abrir mão dos princípios do mundo.
não vai dar certo. Vou te dar um exemplo de quem fez a coisa correta. A Bíblia fala de alguém chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. E ele cometia crimes, ele corrompia, ele cobrava impostos, ele roubava as pessoas. Mas quando ele encontrou com Jesus, ele, sem ninguém pedir isso a ele, ele disse assim: eu vou devolver tudo que eu roubei e vou ressarcir 4 vezes mais, porque eu quero começar a minha vida tudo novo. Então você quer caminhar com Cristo? Então abra mão da prática do pecado e comece algo novo com Deus. Ah, você quer viver um novo relacionamento? Então não deu certo, se frustrou, se machucou? Agora então pega essa amargura da frustração do relacionamento falido e joga fora. E abre o teu coração para viver o novo de Deus. Porque se você viver rancoroso, se viver com amargura, se viver, achar que todo mundo vai passar a perna em você, você não vai conseguir fazer nada em lugar nenhum. Ah, eu quero dar prosseguimento ao meu chamado, ao meu ministério. Eu quero, na igreja, desenvolver meu chamado. Então é o seguinte, chegue humilde. Comece de novo, faça tudo como tem que ser feito, se adapte, pague o preço, porque não venha querer colocar fundamento antigo no novo que Deus quer fazer na sua vida. E como a própria palavra ensina, não coloque remendo novo em pano velho, nem vinho novo em odre velho, porque vai romper. Por um tempo parece que dá certo, mas vai chegar uma hora que você não aguenta. Porque o fundamento alheio é terrível e mata aos poucos. Por isso não tenha pressa. Eu vou aqui rapidamente, eu sei que já estou falando há um tempo, mas a igreja conhece esse testemunho que quando eu buscava alguém para me relacionar, estava na missão, orava a Deus pedindo por alguém. Deus prepara alguém para mim. E aí o que Deus fala para mim? Eu não preparei ninguém para você. Eu não estou preparando ninguém para você. E aí eu fico assim, como não, Deus? Como você não está preparando ninguém para mim? E Deus fala, porque eu estou te preparando para alguém. Ou seja, o que adianta eu querer o melhor de Deus para mim e eu não ser o melhor de Deus para outra pessoa? Como eu quero que Deus prepare o melhor dele para mim, sendo que eu não vou ser o melhor de Deus para alguém que eu vou me relacionar? Como que Deus quer que eu quero que Deus me prepare o melhor emprego para mim, se eu não vou ser o melhor funcionário para o patrão? Como que Deus vai preparar o melhor negócio para mim, se eu sou um pilantra e não vou honrar com os meus compromissos? Como é que eu posso pedir para Deus um ministério abençoado, cheio de unção, tremendo, se eu sou preguiçoso, não tenho vontade de fazer e não quero aprender nada? Então, fundamento alheio não prospera. Comece de novo. E Deus ele vai te honrar. Comece. Nem que seja como José, na prisão. Mas Deus, na hora certa, Ele exalta. E para concluir, o que a gente vai fazer então? Quero dizer para você que Jesus, Ele conquistou para nós. Ele completou a obra da salvação. E esse é o versículo antes da gente orar, que diz assim, em João 19:30, Jesus ele estava na cruz. E o texto diz, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. O que Jesus está dizendo? O que ele disse na cruz? Está completo. O que Jesus fez? Ele completou a missão. Ele completou a obra da salvação. Pode faltar muita coisa para você conquistar. Talvez falta a casa própria, talvez falta o carro, talvez falta a família, talvez falta muita coisa. Mas uma coisa já está completa, a obra da salvação. E o que eu preciso para conquistar isso?
confessar os teus pecados, mudar o teu jeito, a tua maneira de viver, entregar os seus caminhos para o Senhor, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador e caminhar na presença do Senhor. E com certeza, diz a palavra, você será salvo. Então nessa noite, te deixo uma certeza. A obra de redenção, Jesus completou na cruz. Agora, a obra que tem que acontecer na tua vida, o Senhor ainda Ele vai trabalhar. E a minha oração, nessa noite, é para que você se disponha a deixar Deus fazer a obra na sua vida. E se você quer que Deus trabalhe, eu quero que você digite aí no seu comentário. Nós vamos orar agora. Você comente aí. Fala assim, eu quero passar por essa obra. Ou você diga assim, Deus completa a obra em mim. Se você crer nessa palavra, você vai comentar e vai falar assim, Deus, completa a obra que o Senhor começou na minha vida. E o Senhor, tenho certeza, que Ele vai começar a movimentar o seu canteiro de obras. O Espírito Santo vai começar a te convencer. Os anjos do Senhor vão fazer o que tem que fazer. E as coisas vão fluir na sua vida. Não faça puxadinho, não improvise, apenas siga o projeto que Deus tem para a sua vida. Não saia falando demais, não saia tentando mostrar o que não está pronto ainda, porque se algo não está pronto, as pessoas vão achar inacabado. Se está inacabado, não é bom. Quem sonha, quem tem o projeto na mente, ele consegue enxergar, mesmo por algo em construção, ele consegue ver pronto. E ele olha, quem está construindo, olha para uma parede, é só uma parede, mas ele já consegue ver uma sala, já consegue ver assim, porque ela sabe onde vai o projeto. Sabe, as pessoas olham para a tua vida e falam assim, é um fracassado. Ou olha para assim, essa pessoa triste. Olha assim, essa pessoa aí não está dando certo. Mas quando Deus olha para você, Ele olha e fala assim, vai lá, um filho meu, bem-sucedido, abençoado. Por quê? Porque Deus sabe o final desta obra. E se você confia, e se você foi convencido de que Deus é poderoso para completar essa obra, ore comigo agora. Então enquanto nós ouvimos aí esse louvor, você vai orar comigo. Seja um lugar de construção. Por mais que Deus vai ter que quebrar alguns alicerces, mudar algumas coisas de lugar, por mais que Deus, por dentro, talvez você está pronto. Por dentro, talvez a tua intimidade com Deus está restaurada. Mas agora isso precisa ir para o exterior, precisa vir a cura, precisa vir a restauração para o lado de fora. Deus precisa preparar o jardim, a garagem da tua vida, do teu coração. Às vezes é o contrário, às vezes por fora está bonito, mas por dentro está tudo ainda num processo, está tudo inacabado. Então assume que Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Não faça você mesmo, deixa Deus completar essa obra. Ele vai fazer o melhor. Ele vai colocar o melhor material e Ele vai fazer da melhor maneira. Enquanto eu oro, você começa a falar para o Senhor, Deus, vem trabalhar, Senhor. Constrói, Senhor, move a minha vida, Senhor. Deus, eu oro agora pela tua igreja, Senhor. Eu oro por aqueles que ouvem essa palavra, Senhor. Que eles primeiramente creiam que o Senhor Jesus na cruz concluiu a obra da salvação. Que eles possam descansar e saber que o Senhor é aquele que nos salva. O Senhor é quem nos dá a salvação e a vida eterna, Senhor. Deus, mas a tua obra não termina por aí, porque o Senhor ainda tem restauração de vida. O Senhor tem promessas que o Senhor deu para o teu povo que ainda serão cumpridas, ó Senhor. Pai, no nome de Jesus, que nenhuma frustração passada possa comprometer a obra que o Senhor tem na vida do seu povo, Senhor. Pai, começa, Senhor, retoma esta obra, Senhor, começa a mover, que essas pessoas não fujam da tua casa mais, mas que elas se entreguem, Senhor, que elas possam ir para o canteiro de obras e dizer, e se permitir, Senhor, ser trabalhados pelo Senhor. Pai, tudo aquilo que está irregular nesta obra, eu peço agora, Senhor, vem arrancando, Senhor, tudo que é ilegal, tudo que é prejudicial,
todo fundamento que não foi o Senhor que estabeleceu, Pai, no projeto da vida dos meus amados, ó Pai. Eu peço, Senhor, arranca, Senhor, e comece a estabelecer a Tua vontade, Senhor. Não mais o que nós queremos, não mais o que nós buscamos, ó Senhor, mas a Tua vontade, ó Pai. Que nós venhamos abrir mão dos nossos planos e projetos, e que nós venhamos assumir os Teus projetos, ó Pai. Não importa que as pessoas não acreditem, não importa que as pessoas comecem a rir, porque nós sabemos que o projeto que o Senhor tem é muito bom, Senhor. Pai, que o Teu povo, Senhor, saiba planejar, tenha paciência, Senhor, para viver cada tempo, cada processo, Senhor. Que Teu povo não tenha medo de começar do início, Senhor. Que ninguém queira, Senhor, queimar etapa, queimar processo. Mas que nós possamos viver segundo a Tua vontade, Senhor. Pai, prepara esta obra. Porque está chegando o tempo de completar. Está chegando o tempo de concluir. Porque esta obra completa servirá para que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Pai, aqueles que já perderam a esperança, eu oro nesta noite, Senhor, convence, restaura, Senhor, a esperança e a convicção de que o Senhor vai completar esta obra, Senhor. O Senhor está fazendo, Senhor, o Senhor está movendo, Senhor, e às vezes a gente pode achar que demora, às vezes a gente pode achar que está doendo, mas, Senhor, nós continuamos confiando no Senhor, ó Deus. No nome de Jesus, ó Senhor, eu oro, Pai, no nome de Jesus, pelo Teu povo, pela Tua igreja, Deus. Pai, muitos imprevistos acontecem em uma obra, Senhor. Há desperdício na obra. Eu vi uma vez, Deus, que 30% de material que a gente compra e investe numa obra vira entulho, Senhor. É normal. Muitas vezes nós fazemos, Deus, e estamos vendo o esforço indo embora, os resultados não chegando quando a gente espera. A gente acha que não está funcionando. Mas, Senhor, coloca no coração do Teu povo nessa noite, mesmo que nós venhamos desperdiçar, mesmo que a gente perda algumas coisas, Senhor, ainda assim, a obra que o Senhor começou, ela vai ser completa e vai valer a pena, Senhor. Pai, no nome de Jesus, declaro sobre a vida dos Teus filhos que me ouvem agora, Senhor, uma obra terminada, uma obra concluída, Senhor, para a honra e glória do Seu santo nome, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ninguém está pronto, Senhor. Nós estamos no processo, no trabalhar do Senhor. E isso só vai terminar, como diz a Tua palavra, quando Cristo se manifestar. Esta obra só é completa em Jesus Cristo. Aleluia. E eu quero dizer para você esse versículo mais uma vez. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, enquanto você viver, ou enquanto Jesus não voltar para buscar a igreja, tenha a esperança de que essa obra vai ser concluída. Porque diz que o limite, o prazo para a conclusão desta obra não é Natal, não é o fim da quarentena, mas o prazo de conclusão desta obra é até que Jesus volte. Então, até que você, enquanto você vive, ou até que Jesus não volte para buscar a igreja, continue lutando, perseverando e deixe Deus trabalhar na sua vida, porque o que Ele está fazendo é uma grande obra e é muito bom. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E eu quero te desafiar, se você crer nessa palavra, eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar, você vai acabar aqui o culto, nós vamos orar,
você vai lá na página da igreja, da Multiforme, aí onde você está assistindo. Tem uma imagem lá que eu estou postando agora. E como um ato de fé, você vai lá, quando encerrarmos a live, você vai naquela imagem. Você vai curtir, você vai compartilhar, você vai colocar no seu status no Facebook, você vai colocar no seu Instagram, você vai colocar no seu status no WhatsApp, declarando que Deus que começou a boa obra, Ele vai completar na sua vida. Então eu quero convidar você a declarar, profetizar isso, que você crê que Deus é fiel para concluir a obra que Ele começou na sua vida. Então quando nós encerrarmos, vou orar para encerrar, você sai dessa live aí, e você já vai direto na imagem que tem o versículo lá de Filipenses 1:6, você vai compartilhar isso no seu histórico, em tudo, e para que essa semana, amanhã quando você acordar, você vai ver no seu status lá, declarando que Deus vai concluir a boa obra que começou em mim. Deixa Deus trabalhar. Amém? Deus abençoe você. Antes de despedir, aí dá um abraço à sua irmã, eu vou orar e que sua semana será abençoada. A tua semana será uma obra em andamento. Uma obra em andamento é o Espírito Santo movendo, é os anjos do Senhor trabalhando, e as coisas começam a chegar, coisas começam a mudar de lugar. Então seja uma semana de construção, de movimento na tua vida, para a glória de Deus e para uma boa obra. Senhor, muito obrigado por esta palavra, obrigado pela comunhão e reunião dos crentes, ó Senhor. Que teus filhos, a partir de hoje, Senhor, retomem esta obra e permita que o Senhor conclua aquilo que o Senhor começou na vida deles, ó Senhor. Eu os abençoo, Senhor, que o teu grande amor, ó Pai, possa envolvê-los, que a tua graça que excede todo entendimento, Senhor, possa constrangê-los, ó Pai, e as consolações do teu Espírito Santo possa enchê-los, Pai, e possa direcioná-los, Senhor, hoje e até que o Senhor venha, no nome de Jesus, e nós dizemos amém. Amém? Deus abençoe. E aí nós vamos colocar aí uma imagem, enquanto essa imagem por alguns segundinhos vai estar aí, você dá a saudação, dá a graça e paz para o seu irmão, despede, deseja a ele uma boa semana, chama ele para pagar um lanche, como eu sempre digo, e encerrando a live, vai aí na página e compartilha em todas as suas redes essa imagem, declarando isso sobre a sua vida. Deus abençoe e até o próximo culto, quarta-feira, nos encontramos aí na transmissão no nome de Jesus. Se você quer uma oração, manda aí, tem um WhatsApp também na página do Facebook, chama lá, é o meu telefone que está lá. Você quer uma visita virtual ou presencial, chama que nós vamos lá. Se você quer se tornar membro da igreja, então chama lá que nós vamos conversar como que isso pode acontecer. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.